Bom dia, turma do sexto ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação. O tema da nossa aula de hoje é o gênero textual conto popular. Isso mesmo, esse gênero textual que existe há muito tempo, existe desde a antiguidade, mesmo antes da invenção da escrita, pois é aquele tipo de texto em que é passado de geração a geração, ou seja, faz parte da cultura de um povo. E essa tradição de contar e ouvir histórias, é bem antiga mesmo. Então, o conto popular tem essa característica, é uma narrativa. Se é uma narrativa, precisa que alguém conte, por isso o nome conto. É uma narrativa em que alguém conta essa história. Quem é que conta? Pode ser um personagem ou pode ser alguém que não participa. Por isso que podemos ter dois tipos de narradores, narrador personagem e narrador observador. E ainda há um terceiro tipo de narrador que é onisciente, mas a Pro não vai falar dele hoje, tá? Só personagem e observador. Onde acontece essa história? Onde acontece essa narrativa? Em um determinado espaço. Quem são os personagens? São aquelas pessoas que praticam as ações, que desenvolvem as ações dentro da narrativa. Então, um conto popular, ele apresenta todos os elementos comuns do texto narrativo, que é o narrador, que é o personagem, as ações se desenvolvem em um determinado espaço, os fatos acontecem em um determinado tempo, podendo ser esse tempo determinado ou indeterminado, quando não há precisão de quando que foi que aconteceu, que aí é indeterminado, tá? Então, esse é o gênero qual nós iremos estudar. Na próxima aula, a Pro vai focar mais em relação a essas características específicas. Hoje eu vou trazer para vocês um conto popular, um conto de artimanha. Vocês sabem o que é artimanha? Artimanha é enganar outra pessoa, ou seja, esperteza. Sabe aquelas pessoas espertas que querem tirar proveito de uma determinada situação, que gosta de enganar? Tem um personagem bem conhecido por fazer essas coisas aí, por ter artimanha, que é Pedro Malas Artes. Já ouviram falar desse personagem? Ele é um personagem português muito comum nos contos populares, né? Que, há muito tempo as pessoas contam histórias desse personagem. Eu me recordo, quando criança, de ouvir minha mãe contar histórias desse personagem de Pedro Malas Artes. E segundo ela, ouviu essas histórias do pai, por isso que é um conto de tradição, ou seja, um conto popular, porque vai passando de geração a geração. Então, o conto de hoje tem como personagem Pedro Malas Artes. O título do conto é Pedro Malas Artes e a Sopa de Pedra. É uma versão apresentada pela autora Ana Maria Machado, tá? Vocês podem já terem feito a leitura, ou os pais de vocês, ou algum amigo, conhecer esse texto na versão de outro autor, porque uma das características do conto popular, vários autores fazem as suas adaptações, ou seja, reescrevem o mesmo conto, porém acrescentando ou omitindo alguns elementos do conto original. Bom, então vou deixar o texto para vocês fazerem a leitura. Vocês devem ler, é um texto maravilhoso, tá? Em que o narrador, ele não é personagem, é um narrador observador, que conta o tempo, não é um tempo determinado, é um tempo indeterminado. Sabe por quê? A maioria desses textos, do gênero textual conto, melhor dizendo, ele não apresenta precisão de quando aconteceu. Em um certo dia, era uma vez, são características de tempo indeterminado, porque não diz quando que aconteceu, quando que foi, tá? Então é tempo indeterminado. Outra informação, a Pro não deixará Bank Quiz hoje. A atividade hoje será da seguinte forma. Tem atividade sim, tá? Tem atividade. A Pro quer observar a escrita de vocês, a caligrafia de vocês. Para isso, eu deixarei o arquivo com o texto e com questões, tá? Depois a prova terá o vídeo 2 com a orientação passo a passo para responder a atividade. Mas presta bastante atenção como vai ser o envio. A Pro não deixará Bank Quiz, como eu havia dito.
A prova vai deixar o arquivo, você vai ler o texto, ler as perguntas. No seu caderno, na disciplina de redação, fará o cabeçalho com todas as informações: colégio, aluno, professor, série, data, gênero textual, conto popular. E aí você vai anotar as suas respostas, certo? Anotou as respostas, acentuação, pontuação e também a caligrafia. Feito isso, você vai tirar foto da sua atividade. Porém, presta bastante atenção quando você for fazer esse registro em fotografia, tirar foto. Se ficou nítida a imagem, se é possível fazer a leitura. Se tiver ficado um pouco trêmula a imagem, embaçada, você tira outra foto. Porque se você mandar uma foto que não esteja legível, a prova não vai conseguir fazer a leitura, tá?